Pai, nós queremos te exaltar, Senhor. Queremos te louvar nessa noite por esse ambiente, Pai, a qual nós estamos. Eu não me refiro, Pai, ao ambiente físico tão somente, mas a este lugar, Pai, em Ti, que o Senhor conquistou naquela cruz, Pai, para que nós possamos nos mover, Pai, em unidade. E ó Deus, como um corpo, como igreja, Pai, nós possamos nos apropriar, Senhor, de todas as realidades espirituais que o Senhor conquistou para nós, e que por muitas vezes, Senhor, meu Pai, parece estar tão distante das nossas realidades, a qual nós estamos vivendo aqui na terra, Senhor. Mas eu te peço, meu Deus, que nessa noite o Teu Espírito, Senhor, meu Pai, tenha toda a liberdade para fluir em nosso meio, Pai, aonde nesse exato momento o Senhor possa estar dando espírito de sabedoria e de revelação, iluminando o entendimento dos Teus filhos, Pai, para que eles possam, Senhor, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, compreender, Senhor, as riquezas da Tua glória, a vocação a qual o Senhor tem chamado cada um. E dentro, meu Deus, da movimentação específica que o Senhor tem para cada casal, para cada jovem, para cada criança, para cada idoso, Pai, aonde eles colocarem as plantas dos pés dele, ó Pai, que o Teu reino venha a ser estabelecido, Pai. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero declarar que o Teu reino está estabelecido em nosso meio. Eu quero declarar que toda força contrária, todo principado, toda potestade, toda força maligna bate em retirada, e que Teu Espírito Santo, Senhor, meu Pai, flua, trazendo libertação à alma que possa estar cativa, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos e nós te entronizamos em nosso meio. Amém. Podeis assentar. Aleluias. Feliz ano novo, aos irmãos, aqueles que a gente não pôde estar vendo. Deixa eu pegar meu tablet aqui. Hoje o dia foi um pouco corrido, aí tive que fazer umas anotações, mas é Ele, né? Se nós temos a lei dele em nosso coração, só cabe a nós abrir os nossos lábios e deixar que a vida dele flua através de nós. Tema da campanha, né? Onde está? Conquistando a terra prometida. E o Senhor, Ele ministrou algo ao meu coração, que para nós, para muitos pode ser um desafio, que é justamente essa compreensão daquilo que já foi conquistado, daquilo que já nos foi garantido por meio do seu sacrifício, daquilo que Ele já fez. E muitas das vezes nós nos desgastamos na nossa vida porque nós não nos entregamos à ação da sua graça, que também é um poder. A graça de Deus, ela não é somente o favor imerecido que nos deu acesso à salvação, mas a graça de Deus também é um poder que age em nós para que nós possamos fazer e ser algo e alguém para o reino. O apóstolo Paulo mesmo vai dizer em determinado momento, ao falar sobre o seu apostolado, e até mesmo falando de outros apóstolos, que eles se consideravam menor, aquele que veio depois, que não era nem digno de ser chamado apóstolo, mas ele vai dizer que trabalhou muito mais do que todos eles. E confesso que quando eu li a primeira vez esse texto, com aquela mente ainda carnal, eu vi um homem a princípio vitimista, se colocando como pequeno, como frágil, como alguém insignificante, incapaz. Mas depois eu vejo esse mesmo homem dizendo que trabalhou mais do que todos os outros. Nossa, que homem arrogante! Porque essa é a impressão que nós vamos ter quando nós de fato não estamos com a nossa mente no Espírito. E Paulo simplesmente, depois ele vai dar a resposta que fez com que eu me calasse, e que me fez compreender de fato o que é a ação da graça como um poder agindo em nós. Porque ele vai dizer, não fui eu que fiz, eu trabalhei mais do que todos, mas não fui eu, foi a graça.
a graça de Deus agindo nele como um poder, o capacitando para fazer e também para ser. Então que nessa noite a gente possa caminhar nessa verdade, a qual a gente vai precisar entender que não é na nossa força, não é no nosso ímpeto, ainda que nós estamos nos movendo, ainda que nós precisamos caminhar, mas nós precisamos entender que não é na força do nosso braço, mas é no forte braço do Senhor Jeová. É a sua forte mão agindo em nós e através de nós, agindo primeiramente em nós, porque se nós estamos falando do ano da expansão, aonde nós queremos expandir em níveis talvez de empreendimentos, em níveis ministeriais, em tantos níveis e áreas da nossa vida, nós primeiramente temos que entender que o Senhor, com essa mão forte, Ele quer expandir o reino dEle em nós, no nosso íntimo, na nossa compreensão no Espírito, que esse reino já está em nós. Um reino que não é visível, que não é aparente, que não é comida e nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Aonde quando este reino começa a expandir e a crescer dentro de nós, nós passamos a contemplar as realidades que nos cercam de uma forma totalmente diferente. Porque nós passamos a ver que existem áreas, pessoas, localidades, territórios que precisam ser alcançados, porque nós olhamos para aqueles que estão nas trevas e nós nos compadecemos e queremos compartilhar deste reino que nós estamos vendo em nós, porque nós passamos a ver que naqueles momentos mais difíceis da nossa existência nós conseguimos nos alegrar, e aí nós vemos aquela pessoa ímpia, aquela pessoa que não tem uma vida com Deus, com Cristo, se lamentando às vezes por coisas insignificantes, se lamentando por coisas às vezes que ele poderia estar rompendo, avançando, se ele tivesse essa presença do Espírito Santo, que é esse dínamos, que é um poder agindo em nós constantemente, para que nós possamos avançar como igreja. E essa é a intenção nessa noite, é estabelecer essas verdades em nosso espírito. Como bem disse o pastor Marcelo, falando sobre a água que Cristo ele veio conceder àquela mulher, uma água que iria saciar toda a sede, não fisicamente. Jesus está falando de mistérios do reino de Deus. Jesus está falando em um nível mais profundo. E muitas das vezes a nossa percepção e a nossa visão ainda está em um nível raso, superficial, porque este reino em nós não está sendo expandido. E porque em nós não está sendo expandido, nós não conseguimos compreender e agir atuando efetivamente para que ele se expanda sobre a face desta terra, aonde vidas sejam tocadas, aonde a maneira que nós vamos caminhando sobre os lugares, esses lugares sejam abençoados. Então nós queremos caminhar sobre a terra para possuí-la, mas antes disso nós precisamos entender que precisamos caminhar com a mentalidade de abençoá-la, porque senão aquilo que seria uma bênção se tornará uma maldição, porque a nossa visão ainda é menina, é infantil, é juvenil. Queremos possuir, e aí caímos em um engano, onde poderemos talvez nos tornar possuídos. E precisamos compreender isso. Precisamos permitir que o Espírito Santo ele nos esquadrinhe, ele nos fundamente, ele nos solidifique, ele nos fortaleça em nosso íntimo, para aquilo que Deus ele deseja fazer nessa cidade de Cajati, para aquilo que ele deseja fazer no Vale do Ribeira, para aquilo que nós percebemos que ele tem profeticamente sobre esta igreja, que faz parte do seu corpo, da família, do reino. E se nós queremos avançar e expandir em todos os níveis, como eu disse,
Nós precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo, para os seus direcionamentos, porque ainda que algo aparentemente possa ter uma boa intenção, para Deus nem sempre vale apenas a boa intenção. Para Deus vale aquilo que nós queremos realmente fazer para Ele. Quando nós olhamos para a Bíblia, no livro de Atos, tem algo que me chama a atenção no capítulo 16, versículo 6, aonde a gente vai ver exatamente isso. Um homem de Deus, o apóstolo Paulo, um homem cheio da graça de Deus, um homem que foi escolhido por Deus, um homem pontual, conforme eu costumo dizer, carregando uma mensagem pontual para os gentios, e andando por lugares pontuais, e esses lugares pontuais aonde ele se inseria, não era ele se inserindo, era o Senhor colocando ele, era Deus enviando ele. E quando Deus dizia não, ele não ia. Mas quando Deus dizia pode ir, porque eu sou contigo, não tinha quem parasse aquele homem, porque ele tinha uma convicção no Espírito que Deus estaria com ele. Assim como nós vamos ver o Senhor falando com Josué: eu serei contigo por onde você passar, aonde as plantas dos seus pés pisarem, eu estarei dando para vocês como herança. Mas aqui vem a boa notícia, porque a terra prometida já nos foi dada, nós somos herdeiros e cordeiros com Cristo. Ele já conquistou tudo, Ele já nos deu tudo que nós precisamos. Eu só preciso me apropriar dessas verdades no Espírito, e esse é o grande desafio. O grande desafio é nós compreendermos essa verdade. Eu até anotei aqui. O desafio não é conquistar, é compreender e se apropriar das realidades espirituais já conquistadas por Cristo ao nosso favor, onde nós agora somos igreja, como igreja, participantes na edificação do reino na terra. Um reino que a sua expansão, ela não é medida pela quantidade de prédios que são levantados ou templos inaugurados, mas onde sua manifestação ocorre conforme adentramos, nos aprofundamos na cidade. É conforme nós saímos daqui de dentro e vamos para fora. Aqui nós estamos sendo preparados, e precisamos entender isso. Este lugar aqui não é para ser nossa habitação. Nós somos habitação para sairmos para fora, impactarmos o mundo, sermos luz em meio às trevas. E aí quando nós estamos aqui, reunidos como corpo, partilhamos um com os outros das virtudes do Espírito, aonde esse irmão que está do seu lado, você pode olhar para ele, e talvez você vai enxergar na face do semblante dele a tristeza. Você pode colocar as mãos sobre ele, porque o Espírito Santo habita em você. Deus é na sua vida, e você pode: Senhor, abençoa a vida da minha irmã. Aonde nós não vamos vir aqui apenas esperando com uma expectativa daquilo que o pregador, daquilo que o ministro de louvor vai estar liberando sobre nós, ainda que isso é bom, é necessário. Afinal de contas, existe um propósito para nós estarmos aqui. Mas também existe um propósito para você estar aí, onde você está. E o propósito talvez é o seu irmão que está do seu lado, precisando de um abraço. Um reino que sua expansão não é medida pela quantidade de prédios levantados, de templos inaugurados, mas onde a sua manifestação corre conforme adentramos na cidade, subjugando por meio da autoridade de Cristo e da compreensão que todas as coisas estão debaixo dos pés de Cristo, porque Ele já conquistou, Ele está sentado à destra do Pai. Eu já falei isso com os irmãos já ouviram com certeza do pastor Ananias e de tantos outros que ministram a palavra. Nós estamos em uma região espiritual assentados com Cristo, onde todas as coisas estão debaixo dos seus pés. E porque nós nos movemos nele, caminhando sobre a terra, onde pisarmos esta planta, este lugar será abençoado.
chegue na tua casa nessa noite e fale em nome de Jesus Cristo: este lugar é abençoado, porque aqui é uma embaixada do reino. Eu sou um ministro do reino. Faço parte de um reino de sacerdotes. Eu sou um sacerdote no meu lar, e eu não aceito que o divórcio venha a entrar aqui. Eu não aceito que a traição venha a entrar aqui. Eu não aceito que a enfermidade venha a entrar aqui. E eu não estou falando apenas de algo positivista, não. Eu estou falando de verdades que o Senhor nos concedeu, e que nós, por não compreendermos e não nos apropriarmos dessas realidades, nos tornamos refém de ações malignas. Não, olhe para você. Quase me viu. E aí a gente acaba muitas das vezes não entendendo aquilo que o Senhor nos deu, e deixamos que esses espíritos malignos venham atuar na nossa vida. Eu sei que nós somos tentados, mas o Senhor, Ele é conosco. Ele está em nós, e Ele é poder em nós. E aí nós precisamos, obviamente, fazer a nossa parte, que é vigiarmos, compreendendo que existem inimigos, assim como houve nessa peregrinação de Josué juntamente com o povo pelas terras onde eles estavam caminhando. Existiam inimigos. Muitos se amedrontavam porque sabia que Deus estava com eles, mas a gente também vai ver que alguns vinham contra. E não podemos achar que na nossa vida, porque nós somos portadores da presença de Deus, que não haverá essa investida, mas você resiste firme, e Ele fugirá. E o resistir, esse dia eu estava em casa e o Espírito Santo, acho que minha esposa, não sei se ela estava em casa, não estava trabalhando. Aí eu estava lá, aí eu com as minhas lutas, as minhas fragilidades da carne. Aí o Espírito Santo: resista. E aí eu fiquei na cabeça, resistindo. Ele falou: Rodrigo, resistir não é apenas ficar imóvel. Resistir é no espírito, você expressar que você está vendo o inimigo e você está pronto para ir contra. Isso é resistir. Você já viu um soldado quando ele está numa batalha? Se alguém está atacando, ele não apenas está se defendendo. Isso é se ele não compreende que ele tem força para ir avançando. Ele tem um escudo, e nós temos também esse escudo, que é o escudo da fé, aonde nós podemos nos proteger dessas investidas, resistindo. E o resistir não é apenas esperar acuado, não, amedrontado, não temas, não tenha medo, tenha bom ânimo, porque eu sou contigo. Aleluias. E conforme eu estava dizendo, que nós precisamos compreender aquilo que o Senhor está nos apontando, que não é apenas fazer como nós queremos fazer. Eu tinha citado Paulo em Atos 16, versículo 6. Olha só o que esse texto vai dizer. Um homem direcionado por Deus, cheio de boas intenções. Atos 16, versículo 6, vai dizer assim: e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. O Espírito Santo impediu Paulo de anunciar a palavra, algo que está relacionado com a expansão do reino. Por qual motivo? Porque Deus tinha um outro propósito. Não que Ele não desejasse alcançar as pessoas ali na Ásia Menor, mas havia um tempo específico para aquilo, e Ele é soberano. Ele teria outras pessoas. O Evangelho já estava sendo propagado, teriam outras pessoas para irem até a Ásia, mas Deus naquele momento, Ele tinha um propósito para enviar Paulo para a Macedônia. Deus aparece em um sonho para Paulo, dizendo para que ele fosse para aquele lugar. E Paulo, ele se despiu do seu desejo, da sua boa intenção, e submeteu-se, humilhando-se à vontade de Deus. E aí ele se move em direção
aonde Deus estava direcionando ele. E nós precisamos aprender essa lição, irmãos. Senhor, me ajuda. Precisamos aprender. Porque a gente quer fazer tantas coisas às vezes para Deus, ou nós usamos esse argumento que é para Deus, e na verdade é apenas o meu desejo de construir aquilo que eu falo dos nossos impérios pessoais, particulares. E aí usamos o nome dele para dizer que queremos expandir as nossas empresas, os nossos negócios, o ministério para ele, quando na verdade queremos expandir algo para nós, levantando impérios. Não é desse jeito. Precisamos estar sensíveis à sua voz, aos seus direcionamentos, para que de fato nós possamos fazer algo que agrade a ele, algo que realmente vai tocar vidas, como mencionei, e vai resgatar essas pessoas, que foi o que aconteceu quando Paulo se direcionou àquele local, a Macedônia. Então precisamos aprender essa lição. E na vida de Josué nós vamos ver ele conquistando aquelas terras que Deus havia prometido. E uma coisa que me chama a atenção e que o Senhor ele trouxe ao meu coração é que muitas das vezes a gente não se move, ou a gente não dá passos em direção àquilo que Ele nos mostra, porque nos falta fé, nos falta crer de fato que Ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. A gente vai ver aqui, a gente leu, já foi lido, onde Ele disse: todo lugar que pisares a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado. Então já está dado, eu já te dei. Eu até anotei aqui, antes dele dar o primeiro passo, Josué, em direção às terras prometidas, que Deus havia prometido, ele já está se movendo por fé. A minha manifestação física do meu corpo respondendo a um direcionamento divino é algo que acontece primeiro no meu reino interior, no espírito. Abraão, ele foi justificado e ele recebeu o testemunho de ser o pai da fé, porque ele creu. E a gente só se move primeiramente no íntimo, para depois o nosso corpo responder. Porque a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Eu não ouço no meu corpo físico, eu ouço no meu espírito. Então eu me movo no espírito e o meu corpo responde. E é isso que nos falta, essa fé, para que o nosso corpo se renda ao governo do Espírito, onde Cristo ele é este cabeça, aonde como igreja nós passamos a caminhar em unidade, nós passamos a fazer a vontade dele, aonde nós não venhamos ser uma igreja tipo boneco muito doido, né? Você viu aqueles bonecão do posto? Tá maluco, tá doidão? Tem hora que parece que a igreja tá assim, meu irmão, porque cada um tem a sua direção, e nem sempre, como eu disse, é a direção de Deus, nem sempre é a vontade de Deus. Nós podemos ver isso nas cartas ao Apocalipse, e precisamos estar sensíveis à voz do Espírito. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça aquilo que o Espírito Santo está dizendo às igrejas. Então às vezes a gente tem uma percepção, uma visão de Cristo, e queremos comunicar essa percepção, e começamos a condenar a visão que o outro tem, como parte da igreja corpo. Rodrigo, como assim? Vou explicar melhor. A gente vai ver que as 7 igrejas tinham uma percepção de Cristo, uma revelação. Para uma, ele era o candelabro. Para outra, vamos ler aqui, eu também esqueci, calma aí. Então a gente vai perceber que cada uma dessas igrejas tinha parte de uma revelação de quem Cristo era. Para a igreja de Sardes,
Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Então ele está se revelando como sendo o possuidor daquele que tem os 7 Espíritos e as 7 estrelas. Para a igreja de Filadélfia ele vai dizer: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro. Então ele está se mostrando, se revelando para cada igreja, dentro de uma particularidade, de um atributo, dentro de uma característica dele. Só que você só vai compreender quem ele é na totalidade quando você olha de fora e você vê a igreja como um todo, não como uma parte. Só que a gente não entende isso. Por isso que eu disse. E aí a gente, por não compreender a multiforme graça, a gente acha que somente nós estamos expandindo, e nós passamos a atuar achando que é sobre nós. Nós estamos aqui para trabalhar para um reino, para uma igreja que tem um cabeça chamado Jesus Cristo, e que vai fazer com que toda essa multiforme graça, que se expressa de diversas formas, aonde umas andam com os cabelos mais longos e mais soltos, outras mais, no coque, a outras roda, outros já são mais, Aí de vez em quando a gente dá uma transitada pelas igrejas. O importante é compreendermos o propósito pelo qual nós estamos transitando pelas igrejas, aonde nós estamos cumprindo um propósito, nós estamos nos movendo pelo reino, sabendo que aonde colocarmos a planta dos nossos pés, esses lugares serão abençoados. Nós não estamos indo para causar dissensão, nós não estamos indo para causar divisão, nós não estamos indo para falar de A, B ou C, não! Nós estamos aqui para edificar um reino de reis e sacerdotes. Somos edificadores de um reino, que recebemos poder, autoridade, graça de Deus, para edificarmos, para construirmos, para levantarmos um altar de adoração a Ele. Quantos aqui nessa noite estão com esse intuito de levantar esse altar de adoração a Ele? Quantos aqui desejam? Então se prepare, porque Ele vai destruir na sua vida todos os altares que você tem levantado, que não estão direcionados a Ele. Se prepara, se prepara, para que Ele possa reinar em você e expandir esse teu reino, que Ele já colocou dentro de você. Ei, irmãos, nós estamos prestes a viver algo extraordinário da parte de Deus. Eu não sei se você também tem essa expectativa, mas eu tenho, que nós iremos viver algo extraordinário da parte de Deus. Mas para isso eu preciso estar sensível à voz do Espírito Santo, e na hora que Ele vir para destruir aquilo que precisa destruído, não faça nada, deixa, porque Ele sabe, Ele cuida, Ele entende a nossa estrutura, aquilo que nós às vezes levantamos aqui. Eu estou falando aqui dentro, mas Ele vai construir algo belo em você, onde você vai resplandecer da imagem do Filho dele, do Cristo. Da mesma forma que Ele caminhou, que Ele passou, e os lugares por onde Ele caminhou, Ele passou, aonde vidas foram tocadas, impactadas. Ei, irmão, não sei se é só eu, é lógico que não sou, né? Não sou melhor do que ninguém. Eu sei que tem jovens aqui, homens, que tem esse fogo. Nós cantamos aqui sobre o fogo, né? Esse desejo, essa chama, e Deus está preparando esta geração, e eu sei que você está aqui. Então se apropria dessa palavra, pega tudo isso que o Espírito
está liberando nessa noite sobre a sua vida. Fala: eu sou esse jovem, eu sou essa jovem, eu sou esse homem, eu sou esse pastor, eu sou esse líder, eu sou esse pai de família, eu sou essa mãe de família que vou fazer a diferença no meu trabalho, na sociedade, que vou caminhar e, se necessário for, Ele vai fazer com que até minha sombra cure. Precisamos crer, precisamos acreditar, porque não é na força do meu braço, não é na minha e não é na sua capacidade, é Ele em nós, é Ele em nós. Ele confirmava a palavra dos santos apóstolos com sinais, com prodígios. E o Senhor, Ele tem me feito compreender. É lógico que não sou apenas eu, porque eu sei que o Espírito Santo, né, Ele flui, e várias pessoas estão nesse mesmo canal, que estão se movendo, entendendo que nós vemos sim as trevas de alguma forma avançando, se tornando densas, mas eu compreendo que na mesma medida que as trevas se tornarão mais densas, a luz se manifestará, o fogo vai arder continuamente no altar, continuamente, ele não vai se apagar. Não deixe o fogo do altar de Deus se apagar na sua vida, não deixe. Fale para Deus: eu não me conformo. Não, Senhor, eu não vou me abater. Eu não vou deixar que essa situação venha me amedrontar. Eu não vou deixar que essa situação venha fazer com que eu me acovarde. Eu não vou deixar que os meus pecados venham me afastar do Senhor. Eu me rendo, eu confesso diante de Ti. Eu confesso diante de quem for preciso. Não deixe, porque Ele tem algo glorioso para te conceder. Então Deus já tinha dado para Josué, e ele se move, ele dá os passos, porque ele creu, porque ele teve fé. Tenha fé. E aí a gente vai perceber outras características no povo, porque o povo, ele segue as orientações de Josué. Mas o povo só seguiu as orientações de Josué porque Josué estava seguindo orientações divinas. Sabe o bom pastor que tem as suas ovelhas? As ovelhas, elas não vão seguir a voz do falso pastor. As ovelhas, elas seguem a voz do bom pastor. Sabe a sua esposa? Talvez ela não vai te respeitar enquanto você não estiver dando a ela o amor que Cristo disse que você precisa dar. Às vezes nós estamos querendo do outro, mas nós não estamos dando, porque em nós ainda, no nosso reino interior, não foi expandido, não foi aprofundado, não foi esticado, não compreendemos ainda a altura, a profundidade, a largura daquilo que está em nós, que foi introduzido no nosso espírito. E aí nós apenas exigimos que o outro nos dê, e não prestamos atenção que não estamos dando nada. Estamos dando muitas das vezes migalhas. Às vezes a pessoa está do nosso lado pedindo por algo, um socorro, e nós não socorremos, pedindo um pouco de amor. E entenda isso, porque nem sempre aquele que está pedindo amor vai chegar para você: ai, como eu estou precisando de amor. Sabe o que ele vai fazer? Ei, cara, você não vale nada, não gosto de você, não fui com a sua cara. Sabe por quê? Porque às vezes é uma expressão de algo que não foi construído nele. É a alma dele clamando para que alguém que tenha o reino, para alguém que tem um fruto, para alguém que está tirando a pedra, e alguém que entende que quem está tirando a pedra só está precisando de algo que você carrega, para saciar a fome que ele tem existencialmente. Só que aí a pessoa fala mal da gente, né? Esse cara aí, cara não vale nada.
tribuloso, filisteu incircunciso. De vez em quando a gente leva umas de papai, para que a gente seja aperfeiçoado. Entende? Só que aprendam isso, se assim vocês me permitem falar, sabe? Entendam que tem muita gente perto de nós que precisam de algo que a gente carrega, e a manifestação não vai ser um pedido amigável, vai ser às vezes através de uma pedrada. Nossa, que fruto lindo que Ele está produzindo. Ai, Senhor, eu estou mortificado, crucificado com o Senhor. Ele só está tirando essa pedra porque o Senhor em mim quer alimentar Ele. Não é fácil, não é fácil, mas é a graça, o poder, algo que a mente humana não consegue compreender. É o poder dele agindo. Josué, ele seguiu as orientações de Deus, por isso o povo seguiu as orientações de Josué. E aqui é o que mais me traz convicções que eu aprendo na vida de Josué. Eu acredito que foi a grande força. No versículo de número 9, a gente vai ver o texto dizendo: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Anteriormente a gente vai ver só Deus falando com ele, para ele ter força, para ter bom ânimo. Mas aqui a gente vai ver Deus falando: ei, eu sou contigo. E às vezes a gente se esquece disso, por isso que eu preciso reforçar. A gente se esquece que Cristo, ele já disse para a gente que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. A gente se esquece diante das adversidades, daquilo que Ele prometeu. A gente permite que esses gigantes que se levantam venham bradar, e porque a gente ainda não compreendeu quem é de fato o nosso Deus, e que Ele está conosco em todo tempo, nós paralisamos. Mas nós precisamos fazer como Davi, entender que Ele vai, eu caminho, eu me movo, porque esse gigante, ele está se levantando, não é contra mim, não é contra você. A oposição dele é contra Deus, que está com você. Ainda que ele saiba que o destino dele já está decretado, mas ele se opõe. E aí, obviamente, porque Deus está conosco, nós acabamos também nos tornando alvo. Mas eu acredito que ficou bem claro nessa noite para você, que você não deve temer mal algum, que o Senhor, Ele está com você, que Ele te deu poder, que Ele te deu autoridade, que Ele é esse escudo broquel para que você possa resistir, e você possa continuar caminhando, avançando, na direção das promessas que Ele tem para a sua vida, aonde você irá conquistar, não porque é você conquistando, mas é simplesmente, parece loucura, né? Você vai conquistar porque não é você conquistando, mas é porque Ele já conquistou. E aí a gente acha que nós que estamos conquistando, mas não é, Ele já conquistou. Nós estamos apenas fazendo o quê? Seguindo a orientação e a palavra dEle.
E à medida que nós meditamos de dia e de noite nesta palavra, aonde a velha mente sai e a mentalidade de Cristo age em nós, nós passamos a seguir as suas orientações, aonde tudo aquilo que Ele já conquistou para nós, nos alcança. Assim a gente pode chamar das bênçãos que Ele já preparou antes mesmo da eternidade, da fundação dos tempos para nossas vidas. Amém? Deus abençoe.